graça e paz para você que está assistindo esse devocional. Hoje nós vamos falar sobre a história de um homem que teve um encontro verdadeiro com Jesus. E o nome desse homem é Zaqueu. A história de Zaqueu é contada no livro de Lucas, capítulo 19. E ele começa dizendo assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. E ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura não conseguia, por causa da multidão. E assim correu diante e subiu em uma figueira para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, eu quero ficar na tua casa hoje. Como o texto bíblico nos mostra, Zaqueu era o chefe dos publicanos, dos cobradores de impostos. E a gente entende também pela continuidade do texto que Zaqueu era um homem que tinha má índole. Era um homem que roubava dos pobres. Naquela época era comum os cobradores de impostos roubarem os pobres. Eles superfaturavam o valor do imposto. Ou seja, a pessoa tinha que pagar um determinado valor, só que o cobrador cobrava mais para poder ficar com aquele excedente. Então, sendo assim, Zaqueu foi um homem que roubou muita gente e enriqueceu por causa disso. Enriqueceu de uma maneira ilícita. Só que um dia Zaqueu ouviu falar de Jesus. E pela sua curiosidade, e pelo seu esforço em ver Jesus, a gente entende que ele ouviu falar coisas maravilhosas sobre o Senhor. Deve ter ouvido falar que ele curava muita gente. Deve ter ouvido falar que as suas palavras traziam salvação para muita gente e que também ressuscitava até aqueles que estavam mortos. Zaqueu ficou muito, mas muito curioso para saber quem era Jesus e desejou muito conhecer esse Jesus verdadeiramente, ter um encontro verdadeiro com Jesus. E ele não poupou esforços. Tinha uma multidão que estava ali na frente dele, mas ele não se importou. Ele subiu na figueira e aí lá em cima ele foi avistado por Jesus. E Jesus foi até a casa de Zaqueu. Muitas pessoas julgaram Jesus por ter ido para a casa daquele pecador, só que Jesus veio justamente para salvar aqueles que estavam perdidos. Então, Zaqueu era um homem pecador, assim como todos nós somos. Só que quando ele permitiu que Jesus entrasse na sua casa e na sua vida, ele teve uma mudança no seu caráter. O milagre que Jesus fez em Zaqueu foi muito mais, digamos assim, muito mais importante do que curar um cego ou curar um paralítico. Por que eu digo isso? Porque o próprio Deus criou o corpo das pessoas. O próprio Deus nos deu a visão, então ele pode restaurar a visão. O próprio Deus criou o corpo humano, então ele pode também fazer um paralítico voltar a andar. Agora, uma mudança no caráter de uma pessoa, só mesmo a palavra de Jesus, do Filho de Deus, é capaz de causar tanto impacto assim, de fazer com que um homem pecador se arrependa dos seus pecados e seja salvo através da graça do nosso Senhor Jesus. Zaqueu foi um homem que foi com o coração aberto até Jesus, permitiu que Jesus entrasse na sua casa e por conta disso recebeu o maior milagre que uma pessoa pode receber, o milagre da salvação. Jesus ficou ali com Zaqueu na sua casa e só naqueles dias, naqueles momentos em que Jesus conversou com Zaqueu, Zaqueu teve uma transformação grandiosa no seu caráter. A Bíblia diz nos versículos seguintes que Zaqueu devolveu tudo que ele havia roubado dos pobres e pegou todos os seus bens e deu para os mais necessitados. Por que Zaqueu fez isso? Porque ele percebeu que o dinheiro que ele tanto amava não podia trazer salvação para ele. Ele percebeu que o bem maior era Jesus Cristo, que tinha entrado na sua casa e tinha levado salvação. E a gente continua vendo nos próximos versículos, mais especificamente no versículo 9, Jesus disse assim: hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão. Ou seja,
Zaqueu se arrependeu verdadeiramente dos seus pecados. Se arrependeu, reconheceu Jesus como Filho de Deus e a partir daquele momento ele recebeu a vida eterna. Eu entendo que Zaqueu, depois de dar todo o seu dinheiro para os pobres, ele deve ter passado uma necessidade, deve ter faltado dinheiro para ele, mas não importa, porque ele ganhou o mais importante, a vida eterna. Quando Jesus entra na minha vida, na sua vida, ele faz uma transformação no nosso ser, no nosso caráter. E a gente passa a perceber que o que é mais importante não são os nossos bens materiais, não é nada que há aqui nessa terra. O mais importante é a nossa salvação em Cristo Jesus. O mais importante é se firmar em Jesus, é reconhecer Jesus como nosso Senhor, nosso Salvador e pedir para que Ele faça morada nas nossas casas todos os dias. Que Jesus esteja na minha casa, na sua casa, todos os dias, durante a quarentena, depois da quarentena, todos os dias das nossas vidas. Que Jesus more conosco, esteja na nossa vida, transformando, porque Jesus é o nosso bem mais precioso e é dele que vem a salvação e a vida eterna. Amém? Glória a Deus.